Geometria analítica. Geometria analítica é uma parte básica da matemática, assim como as outras duas geometrias, a plana e a espacial. Hoje a gente vai ver um pouquinho da parte inicial da geometria analítica, que é ponto médio e distância entre dois pontos. Como é que eu vou usar ponto médio, quando é que eu vou usar a distância entre dois pontos? Um exemplo, se a prova mostrar um gráfico, se a prova mostrar um mapa de um país, de uma cidade, e se tiver um mapa de um país e ele quiser a distância de tal cidade, que é um ponto, até outra cidade, que é outro ponto, eu posso fazer a distância entre esses dois pontos. Ou até, eu quero encontrar o ponto médio, o ponto central entre essas duas cidades. Então vamos ver como é que se calcula ponto médio e a parte de distância entre pontos. Ponto médio é o ponto que divide o segmento em duas partes congruentes. Congruente significa igual. E distância entre dois pontos é o tamanho de um segmento de extremidades A e B. Assim, para fazer o ponto médio, a gente tem, primeiro, um par ordenado x e y, sempre na ordem primeiro o x, depois o y. Se eu quero o ponto médio xy, x médio, y médio, simplesmente vamos somar os dois xzinhos, o x do primeiro ponto com o x do segundo ponto e dividir por 2, somar o y do primeiro ponto com o y do segundo ponto, dividir por 2. E para fazer a distância entre dois pontos, a gente vai fazer então, distância é raiz quadrada do segundo x menos o primeiro ao quadrado, mais a variação do y, segundo y menos o primeiro elevado ao quadrado. Vamos aplicar isso em alguns exemplos. Por exemplo aqui, determine o ponto médio e a distância entre pontos do ponto A até o ponto O, onde A é o ponto que o x vale 6 e o y vale menos 8. E o O é a origem do sistema, 0 e 0. Para fazer o ponto médio, vamos somar os dois xzinhos e dividir por 2, somar os dois ys e dividir por 2. Ficando então, ponto médio, o primeiro x, que é 6, mais o segundo x, que é 0, dividido por 2. E o y médio, primeiro y, que é menos 8, somado com o segundo y, que é 0, dividido por 2. Então, o ponto médio de A e O é o ponto 3 menos 4, onde o x vale 3, onde o y vale menos 4. E para achar a distância, nós vamos fazer raiz do x2 menos o x1 ao quadrado, ou seja, o segundo x é o 0, menos o primeiro x, que é 6, isto ao quadrado, mais o segundo y, que é 0, menos o primeiro, que é menos 8. Só um cuidado que 0 menos o menos 8 fica 0 mais 8 ao quadrado. Isso então nós temos a raiz do menos 6 ao quadrado, que dá mais 36, somado com o 8 ao quadrado, que dá 64, a raiz de 36 mais 64 é a raiz de 100, e a raiz quadrada de 100 resulta em 10. Significa que a distância do ponto A até a origem do sistema vale 10 unidades de comprimento. Aqui não tem metros, não tem centímetros, unidades de comprimento na geometria analítica. Então, geometria analítica, distância entre pontos, ponto médio, a gente simplesmente tem que aplicar as duas fórmulas, que são bem simples. E aí não importa se ele pedir na própria geometria analítica ou aplicação numa geografia, colocando um mapa, distância entre pontos e ponto médio, bem simples. Só perceber que é primeiro o x, depois o y, e tu aplicar as duas formulazinhas e resolver o exercício. Tchau, gente, até mais!